Então, o objetivo aqui é desalinhar esses ifs, né? Porque ifs alinhados tendem a deixar a leitura do código mais complexa. Pela própria natureza, você está inserindo um monte de bloco aqui no seu código para, no final, executar alguma coisa. Então, a ideia aqui é desalinhar esses ifs, deixar essa função só com um único if e ainda deixar a expressão ou condição desse if mais fácil de ser lida, tá? Isso sem mexer na invocação da função, sem mexer aqui. A única parte que a gente vai mexer nesse código são as linhas dentro da função, tá? E aí, se eu descomentar console.log, eu vejo aqui que executou if, porque essas três condições estão resultando em true. Eu vou comentar esse código dentro da função só para a gente manter uma referência. Como que eu fiz para comentar aqui? A gente sabe que em JavaScript comentários de linha única podem ser feitos com 2 barras, né? Aí você escreve seu comentário aqui. Comentários multilinha, você escreve barra asterisco, asterisco barra, e aqui você tem um bloco de comentários que você pode dar enter. Se você fizer isso aqui com um comentário de uma linha só, vai dar ruim. Porque isso aqui está sendo visto como um comentário, enquanto isso aqui está sendo visto como código, tá? E aí, para um atalho para você comentar código, você pode selecionar, né? Eu selecionei segurando Shift, tecla para cima, e aí Ctrl, 2 pontos. Vou comentar só para manter uma referência aqui, para a gente refatorar. Outra coisa, o uso de um único caractere para nomear, ou seja, Y, W, ABC, tem o objetivo de deixar a leitura do código um pouquinho mais complexa e adicionar um pouquinho mais de dificuldade no exercício, tá? Isso é intencional. Nem sempre no seu dia a dia como dev, você vai encontrar nomes legíveis no código que outras pessoas escrevem. Então, esses caracteres únicos no exercício são intencionais, mas não é algo que você deva fazer no seu código, obviamente. Em aulas passadas eu dei algumas recomendações sobre como nomear suas variáveis, suas funções, seus objetos, seus arrays, enfim, como nomear identificadores em JavaScript. Então, quando você vê esse monte de letras nos exercícios, saiba que isso é intencional, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou desalinhar esses ifs? Eu vou criar um único if que contém... Observa que todas essas expressões aqui, esses ifs alinhados, estão certificando que todas essas expressões devem resultar em true para que essa linha seja executada. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa expressão, jogar aqui como condição do if, eu posso usar o e para que esse if que eu estou criando só seja executado se todas essas três expressões resultarem em true. Então, e essa expressão e essa expressão. É isso. Com isso, eu transformo esses três ifs em um único if. Daqui a pouco eu vou melhorar essa expressão aqui, segura um pouquinho. E aí eu vou executar este código dentro do if. Se eu salvar, o resultado é o mesmo. Só que agora, ao invés de ifs alinhados, eu tenho só um if. Posso remover isso aqui e, obviamente, essa condição não está legível, né? Já tem um monte de letra como nomeação aqui. Ainda colocar uma condição dessa aqui no código, outra pessoa que lê esse código, ou você no futuro que ler esse código, vai ficar 5 minutos tentando entender o que isso aqui faz. Qual que é o significado disso, né? E lembrando, com um e, vou lembrar novamente, com um e, todas essas três expressões precisam retornar true para que toda essa expressão retorne true e o if seja executado, tá?
E aí a função foi refatorada, ela tem só um if, continua funcionando como ela já estava, do jeito que o exercício pediu, só que essa condição está extensa e complicada para ler. Tem que passar muito tempo tentando entender o que está sendo verificado aqui. É por isso que o exercício pede para você deixar a expressão do if mais fácil de ser lida, mais legível. Isso aqui definitivamente não está legível. Como que eu posso deixar essa condição do if mais legível? Bom, eu posso armazenar a primeira comparação, a primeira expressão, em uma const que descreve o que está sendo comparado. Por exemplo, então const, o que essa comparação aqui está comparando? Ela está verificando se o item do index 2 do array, que é B, que está armazenando false, ela está comparando se essa expressão que resulta em false é igual a false. Então, eu vou chamar minha const de é igual false. E vou armazenar essa expressão. É igual false. Vou armazenar essa expressão aqui. Se eu salvar, continua funcionando. E vou fazer isso para as outras duas expressões. Então, const é igual. Mas aqui eu estou comparando se a string B é igual ao valor que A está armazenando, que também é B. Então, vou inserir aqui é igual B. É igual B. Se eu salvar, continua funcionando. E por último, const é igual 3. Por quê? W colchetes 1 resulta em 0, 1, resulta no valor que a string C está armazenando, a const C está armazenando, então 3. Então, 3 é igual a 3? True. Então, aqui essa expressão está comparando se é igual a 3. Vou inserir ela aqui. É igual a 3. Se eu salvar, mesmo resultado. Percebe o quanto ficou mais fácil ler a condição do if? Ao invés de ler esse monte de comparação? De fato, a condição ficou mais fácil de entender. Qual custo eu tive em troca do benefício de ter a condição mais legível? Eu tive que declarar mais consts. E para mim tudo bem. Mesmo tendo que adicionar mais linhas de código, o benefício de ter a leitura dessa condição mais legível é maior que o custo de adicionar mais linhas. O saldo aqui foi positivo, na minha opinião técnica. Agora, isso não significa que você precisa quebrar e armazenar em const toda a expressão que você vê pela frente. Fazer esse tipo de abstração demanda bom senso. Demanda bom senso. Um dos critérios que eu uso para fazer esse tipo de abstração é checar se a expressão está extensa. E essa expressão estava extensa. Se a expressão está extensa, eu checo se ela está complicada para ler. E na maioria das vezes está. Na maioria das vezes, uma condição extensa dificulta o entendimento do código. Só depois de confirmar que a expressão está extensa e complicada para ler é que eu testo maneiras de abstrair ela. Se a expressão é curta, na maior parte das vezes ela não vai dificultar o entendimento de quem está lendo o código. Mas esse tipo de percepção você vai pegando com a prática e o tempo.